Gente, eu vou entrar num tema que eu sou apaixonado, eu amo, a transformação da minha empresa é gigantesca e eu acredito, tenho convicção, que para você romper o teu negócio, você tem que transformar teu time em uma cultura de alta performance. E a cultura, ela é tudo dentro de uma empresa. E o grande desafio nosso é entender como eu faço para implementar essa cultura. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, o como é que nós fazemos, respiramos a nossa cultura todos os dias na nossa empresa. Eu sempre acreditei nas pessoas. E algumas vezes nem elas acreditavam nelas, no potencial delas. Porque quando eu entendi que a cultura é o que ia mudar a minha empresa de nível, sabe o MAE, Mapa de Avaliação Empresarial? Quando eu fiz o meu, eu olhei a cultura, estava lá no 1. Falei, gente, todos os problemas que eu tenho na minha empresa, não é porque o meu negócio não é bom, é porque eu estou com problema na cultura. Enquanto você não mudar a cultura da sua empresa, você vai continuar vivendo esse ciclo da escassez, gastando tempo e energia para resolver situações, atribuições que o seu liderado deveria fazer. Conflito entre áreas, porque é o seguinte, você tem um colaborador que está inserido dentro do teu negócio e você contratou alguém muito competente, e ele veio trabalhar com você. Só que quando ele veio trabalhar com você, ele traz o que na bagagem dele? É os vícios, os aprendizados antigos, a forma de fazer gestão, a forma de liderar. Ele compara a tua empresa com a outra, ele começa a ter um jogo de comparação. E se a tua empresa não tem uma cultura forte, sabe o que é que ele faz? Inconscientemente, avalie o seu negócio, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Se você não está passando por esse momento, você já passou. E se a tua cultura não é forte o suficiente, ela vai passar de novo. Ele pega a mochila, abre a mochila e todas as crenças, tudo que ele acredita que é certo, que é errado, comportamento, atitude, ele começa a colocar e disseminar dentro do teu negócio. E quando abre essa mochila e começa a tirar tudo que está lá dentro, ele começa a contaminar o meio. Extremamente competente. E quando você vê, ele abriu a mochila, tirou a cultura dele, as verdades dele, e ele acredita que aquilo é verdade, e não o que você vive. E se você tem uma cultura fraca, sabe o que ele faz? Ele arrebenta com o teu time, arrebenta com a tua equipe. Cria conflito, discussão, ego, orgulho. Porque quando eu trabalhava na outra rede, funcionava assim, e lá dava certo. E ele não tem humildade para aprender. E aí quando ele faz isso, ele contaminou. E quando aconteceu isso, você perdeu o time. Por quê? Porque uma pessoa que não tinha aderência à tua cultura, você não tinha uma cultura forte a ponto de ser maior do que ela, e quando você menos percebeu, você perdeu o teu time. Porque a cultura dele prevaleceu. Isso é tão sério que dentro das empresas, o que impede as empresas de crescer é a falta de ter uma cultura forte, de desenvolver uma cultura forte, de respirar a cultura, de agir pela cultura. Porque a cultura, ela é inspiracional. Ela passa do que está escrito no papel, na parede. E ela começa a virar um hábito, um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de liderar, uma forma de conduzir o time e a sua equipe. E quando alguém dentro da tua empresa não tiver aderência à sua cultura, ela vai sair, está tudo bem. Porque a tua cultura tem que ser mais forte do que ela. E a partir disso, quando você tomar essa decisão, você vai começar a contratar as pessoas, primeiro pela competência e segundo pelo fit cultural. Ela tem que ter aderência à sua cultura. Hoje, para alguém trabalhar na minha empresa a cargo de liderança, que sou eu que faço recrutamento e seleção, se essa pessoa não tem fit cultural, ela pode ser a pessoa mais competente do mundo, mas eu não trago ela. Porque o ambiente sempre vence. E meu ambiente é esse. E quando você olhar para o seu negócio, olha o quanto o colaborador hoje tem a mochila dele, chega na loja, no departamento, na área, no setor, e ele leva a cultura dele e não a tua. E quando você deixa fazer isso, é como se você estivesse assinando uma carta, autorizando ele a criar o caos no seu negócio. Quando cria o caos no seu negócio, o teu tempo que é caro, você está dedicando tempo para resolver conflito, estresse de pessoas que não têm aderência à cultura. Enquanto eu falo aqui, passa um filme na cabeça de vocês, pessoas do seu time que não têm aderência à sua cultura. Só que para isso tem que existir um método para você implementar, que é o que eu quero explicar. Um método para você implementar a cultura no seu negócio. E como eu faço e eu fiz para transformar a cultura do meu negócio mais forte do que qualquer um. Porque hoje
todos respiram a cultura. Uma empresa com a cultura forte não compete por preço, e sim por valor. Valor. Quais são os valores? E quando você olha para uma cultura e leva como estilo de vida, Guilherme, mas o negócio é bom, dá para vender para o Brasil inteiro. Tudo bem, mas está ferindo os meus valores. E quando fere os meus valores, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito. Eu estou aqui por propósito, eu vivo por propósito. E você também tem que viver por propósito. O seu negócio tem que ter um propósito claro. O meu negócio precisa ter um propósito claro. Você não consegue ter uma cultura se o seu negócio não tem propósito. Guilherme, meu propósito é viajar com a minha esposa 2 vezes por ano, comprar um carro novo, comprar uma casa na praia. Não, calma aí, peraí. Você está confundindo. Isso aqui é o que você quer fazer com o dinheiro. Mas qual que é o teu propósito? Dentro da nossa empresa, a gente sempre teve muito claro isso, tanto eu quanto a Priscila, a questão do desenvolvimento de time, de equipe. O propósito é envolver as pessoas para prosperar. Boa parte do meu time que está aqui são pessoas que estão comigo há muito tempo, outras entraram recente para assumir cargo de gestão, mas eu sempre estimulo eles a crescerem dentro da empresa. E quando a gente veio com o método NGV, qual é o meu propósito? Em transformar o varejo independente em alta performance. Isso não tem a ver com dinheiro. O teu negócio tem que ser muito além do dinheiro. Tem que ser muito além do dinheiro. Guilherme, eu quero ganhar 100 mil, quero ganhar 200 mil. 1 milhão de reais. Gente, minha empresa, quando deu 1 milhão de EBITDA, eu fiquei alguns dias feliz. Alguns dias, mas passou. E aí? Beleza, deu mais, deu 1 milhão, 1,5 milhão, deu... Tá, mas e aí, gente? Mas não é o dinheiro que me move. Não é o dinheiro que me move. Você precisa buscar um propósito no seu negócio, que é salvar vidas. E quando você olha para o teu negócio, o que é que você quer fazer? Quer levar o quê? Sustentabilidade para a sua região? Medicamento com preço acessível? Eu quero ajudar na minha região, eu ser referência em serviço clínico farmacêutico, ajudando a terceira idade a ter uma vida melhor? Tem que ter propósito. Não pode ser só dinheiro. Teu negócio não transborda quando você só pensa no dinheiro. Mas enquanto a empresa não tem um propósito claro de vida, de transformação de vida, você vai continuar brigando com o comercial, com o financeiro, com a operação de loja, com o RH, independente de qual seja o time que você tem, vai continuar brigando. E quando você olha para cá, o que a gente precisa entender? Essa fórmula é da empresa do meu mentor. Quando ele me apresentou essa fórmula, foi um divisor de águas na minha vida. Ele apresentou essa fórmula e eu falei, gente, é isso. Eu já vivi a cultura na minha empresa, mas eu não tinha uma fórmula para explicar isso. Porque como é que explica a cultura? Você consegue, é tangível, cultura, você consegue pegar? Dá para pegar na cultura? Eu posso pegar no produto, né? Pegar no produto. A cultura, como é que eu faço com a cultura para pegar? Ela é vivida, ela é a expressão do líder. E quem é cultura? É quem você é, quem eu sou hoje. Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? O NGV, ele está adequado com os meus valores. Meu objetivo é transformar o varejo independente em alta performance. Vai ser o maior ecossistema do varejo farma. A gente vai conectar pessoas, ajudar pessoas a transformar o varejo independente para ser forte, produtivo. Quando abrir um concorrente do seu lado, porque quem que é o nosso concorrente? Não é a franquia, o associativismo, o licenciamento que está do teu lado. Não é esse cara. Sabe quem é seu concorrente? O cara que está aqui embaixo. Que o dinheiro deles é de fundo. Que quando você precisa de capital de giro, você vai para onde? Para o banco. Eu vou para o mesmo lugar. Eles, sabe o que fazem? Emitem debêntures. Bota mais milhões para o mercado, capta esse dinheiro, vai na tua região, abre uma loja e fala, ó, agora eu vou trabalhar aqui com margem zero nessa região, porque aqui eu tenho condição de bancar. E te arrebenta. Esse é seu concorrente. Não é a farmácia que está a 100 km, 50 km de distância de você. Enquanto a gente não quebrar essa visão que o concorrente é o cara que está do teu lado, você vai continuar sendo escasso. O cara que cresce no varejo farma, o cara não fala o que faz. Olha que loucura isso, gente. Achando que o meu concorrente é o cara que está aqui do meu lado, da franquia, do associativismo. Não é esse cara. Porque o valor do dinheiro dele, do meu é o mesmo. Agora, quando eu pego uma grande rede, que tem ações na bolsa, o dinheiro dele é outro. O custo do dinheiro dele é outro. Quando eu terminei a faculdade de farmácia, o meu irmão começou a faculdade de farmácia. Imagina, tu abriu uma farmácia em 2007, com 50 mil reais. Início de 2012, foi bem na época que um grande player entrou na cidade. Os caras estavam abrindo a loja 5 vezes maior que a nossa. A gente acaba fazendo daí outro financiamento. A gente foi crescendo com as próprias forças e dificuldades, né? Quando tu chega aqui, não é apenas uma dor. Tu vai vendo onde que tu precisa melhorar. O que o Guilherme traz para nós aqui é algo que não existe no mercado ainda. O que ele aprendeu em anos de carreira dele, ele sabe o que deu certo, o que não deu certo, e ele traz para nós aqui a assertividade.